De vez em quando, recebemos histórias que sabemos que precisamos compartilhar imediatamente. Histórias que sabemos que vão ficar com vocês por muito, muito tempo depois que este vídeo terminar. Recomendamos, como sempre, discrição e que, se você for uma pessoa sensível ou de fácil sugestão, não assista a este vídeo. Esperamos então que estejam prontos e prontas para o que vem a seguir, isto é, Relatos da Noite. Acho que muitos dizem isso, mas não sei por onde começar. Essa experiência ainda não terminou e tem me acompanhado nos últimos 12 anos. Tem acompanhado todos nós, minha família e pessoas próximas que, sem querer ou merecer, também fizeram parte dessa história. Mas para começar, acho que preciso voltar não só a 2008, quando a experiência começou para mim, mas antes, muito antes, até a década de 1980, até um vilarejo pequeno e tranquilo de Guanajuato, lar da minha avó e da família da minha mãe. Minha avó sempre foi muito próxima dos padres do lugar e sempre foi daquelas senhoras que passavam o tempo todo na igreja, ajudando, dando do pouco que tinha para os outros. Mas nem sempre foi assim. Antes não era tão pouco, porque quando seus filhos terminaram a escola e ela já estava sozinha no lugar, doou tudo o que tinha para as pessoas mais pobres do vilarejo e passou a viver apenas da pensão do meu avô. Em certa ocasião, quando estava dando catecismo para um grupo de meninas, chegou uma pessoa muito alarmada procurando o padre, pedindo ajuda de forma desesperada. Minha avó, ao ver aquele homem descendo do burrinho tão cansado e sedento quanto ele, correu para chamar o padre, achando que era um acidente e que alguém precisava dos santos óleos. Ela pediu às meninas, enquanto isso, que atendessem eles, e dessem água enquanto ela ia buscar o padre. Ela saiu para a parte de trás da igreja e olhou para a colina, onde o padre sempre saía para ficar sozinho e rezar. Quando ela caminhou até a trilha, levantou o olhar novamente, onde ela terminava no horizonte. Ela viu uma mulher de preto, cabelos brancos longos até a cintura. O vento fazia o cabelo cobrir seu rosto. Minha avó não viu seu rosto, mas sabia que não era a mulher da vila. E mesmo sentindo medo, um medo estranho causado por essa mulher, ela continuou subindo, indo em direção a ela. Ela se aproximava pouco a pouco daquela mulher que permanecia imóvel ali, apesar do vento forte que havia surgido de repente, um vento que parecia ter trazido nuvens negras que anunciavam uma tempestade. Ela ouviu alguém gritar seu nome e olhou para a igreja. Era o jovem padre com as meninas da catequese. A avó se virou e começou a caminhar como podia, com seus joelhos ruins. Descendo o caminho, as meninas correram para ajudá-la. "Quem é aquela mulher?" perguntou o padre, que não parava de olhar para aquela figura no alto da colina. "Não faço ideia, padre", respondeu a avó. A figura parecia fantasmagórica. O padre lhe deu uma bênção fazendo o sinal da cruz e aquela mulher se virou e desapareceu no horizonte. Aquele pobre camponês que havia chegado cansado vinha de longe. Dizia que, quando pediu ajuda ao padre de sua aldeia, ele recusou. E começou a percorrer um a um os vilarejos, buscando o auxílio de que precisava, que era tão urgentemente necessário lá em sua comunidade. Mas ninguém quis ajudar. Ele se trancou com o padre para contar sobre sua situação em particular. Depois de uma hora, o padre pediu que ele saísse para fazer uma ligação. Quando o padre saiu do seu escritório, ele anunciou que também não poderia ajudá-lo, que lamentava, mas que não era possível para ele. Ele disse para chamar a polícia, mas o camponês começou a chorar. Disse que não havia nem polícia em sua comunidade, que já não restava nada, que já não havia esperança. Saiu e procurou seu burrinho.
e começou o caminho em direção ao próximo povoado. Ao entrar na igreja, o padre gritou para ele ir embora, dizendo que ninguém poderia ajudá-lo e não deixariam. Mas o jovem seguiu sem atenção. A avó, como pôde, correu com seus joelhos ruins para alcançá-lo. Aquele pobre burro mal conseguia andar, então não foi tão difícil para ela. Rapaz, o que está acontecendo com você? O que você tem que precisa de tanta ajuda? Não posso lhe dizer, senhora, me desculpe. Tenho que continuar, tenho que conseguir a ajuda. Seja o que for, você pode me contar, filho. Permita-me te ajudar. Minha avó não fazia ideia do porquê disse isso. Não sabia o que estava acontecendo, mas algo dentro dela, em seu coração, a fazia dizer essas palavras com a maior certeza com que já havia dito qualquer coisa em sua vida. Pelo amor de Deus, filho, com Jesus como testemunha, eu vou te ajudar, ela disse. E então o jovem parou. Talvez se você vir, eles acreditem em você. Talvez a você eles deem ouvidos. Venha para o meu povoado comigo, por favor. Minha avó sentiu, mas se recusou a subir com ele, aquele pobre burrinho que parecia que desmaiaria a qualquer momento. Eles se aproximaram da igreja, onde minha avó pediu ao padre que cuidasse do animal, enquanto ela acompanharia o camponês até seu povoado, mesmo a pé. Mas o padre lhes emprestou sua caminhonete e lhes deu sua bênção para que fossem. Então eles seguiram caminho até o vilarejo daquele jovem, um povoado com um montinho de casas, nada mais, cujas terras se estendiam até as colinas. O céu continuava negro e, embora fossem apenas 6 da tarde, parecia que ia escurecer a qualquer momento. A avó dizia que sentia como se fosse escurecer para sempre. Ao chegarem ao vilarejo, o jovem pediu que ela seguisse e indicou um caminho. Eu moro ali, mãe, minha casinha fica lá, mas a caminhonete não vai conseguir subir até ela. Eles abandonaram o veículo por falta de espaço e ele ajudou minha avó a subir mais algumas centenas de metros até entrarem numa trilha, deixando o vilarejo fora de vista lá embaixo. E minha avó foi invadida por um sentimento de solidão. Foi muito estranho para ela, porque desde que meu avô havia morrido, ela se sentia permanentemente acompanhada por ele e por Deus. Mas ali ela já não sentia mais. Ao fim do caminho, ela viu a luz numa casinha de madeira iluminada só por uma lâmpada pendurada na porta. Já chegamos, senhora, é ali. Venha. Chegaram até a casinha e, quando abriram a porta, encontraram uma senhora velhinha deitada no chão. A vovozinha, disse o jovem. Está bem. Eles a ajudaram a se levantar e a senhora mal conseguiu perguntar se ele trouxe ajuda. Sim, vovó, ela vai nos ajudar. Você vai ver que o que estamos dizendo é verdade. E ela vai nos ajudar a convencer um padre a vir. Vocês vão ver. Cadê minha irmã? Ela precisa vê-la. Ela saiu de novo, filho. Eu não consegui segurá-la. Mas você já sabe onde ela vai estar. Lá no cemitério. O jovem saiu correndo sem dizer nada, preocupado, e minha avó, como pôde, saiu apressada atrás dele. Subiram mais algumas centenas de metros até o cemitério, onde, antes de chegar, ouviu uma mulher gritar e imediatamente pensou que se tratava daquela moça de quem falavam. Mas logo ouviu um segundo grito e então uma terceira voz. De repente, parecia haver um grupo de mulheres acima, preenchendo o eco com gritos sincronizados em um canto macabro.
viu o cemitério e o jovem correndo para dentro dele. E metros adiante, como uma jovem nua, parecia cavar uma cova como um animal selvagem. O jovem, como pôde, a controlou, segurou suas mãos, e a avó queria continuar andando, ajudá-lo, mas não conseguia. Algo a prendeu ao chão. Ela não conseguia falar ou rezar por algum motivo. Mas ela viu como o rapaz carregou a mulher e saiu apressado daquele velho cemitério. Parecia-lhe que ele tinha centenas de anos. Quando chegou até a avó, a jovem já parecia inconsciente. "Venha, senhora, não fique aqui comigo." Os gritos ainda podiam ser ouvidos ao fundo e a avó teve que perguntar: "Quem está gritando, rapaz? Quem são essas mulheres?" "Deixe ela, venha comigo, por favor." Ele disse, virando-se para olhar o cemitério novamente. "Ande, mãe, ande, por favor, e pelo amor de Deus, não olhe para trás." A avó então caminhou ao lado do rapaz, ajudando a segurar a jovem inconsciente, e aqueles gritos atrás pareceram se aproximar. Parecia que já estavam a poucos metros deles, caminhando atrás a poucos passos. A avó não conseguia rezar. As palavras não saíam. Não conseguia pensar em nenhuma oração e em algum momento, teve força suficiente para finalmente conseguir. Em voz bem baixinha, mas de alguma forma, isso foi suficiente para que aquelas vozes começassem a se afastar. Chegaram à casinha onde a senhora os recebeu e juntos colocaram a moça em uma cama. Depois, minha avó viu horrorizada enquanto o rapaz e sua avó amarravam a moça na cama. "O que ela tem? Quem são aquelas mulheres no cemitério?" "São as bruxas", disse a vovó dos rapazes. "Desde que eu era menina moro aqui, e elas descem 2 ou 3 vezes por ano, mas agora elas vêm diariamente. Desde que minha menina está mal, eles querem engravidá-la. Eles a levam à noite para o diabo engravidá-la, e minha menina piora cada vez mais. Ela quase não parece mais ela mesma, como se outras pessoas falassem por ela, mas não sabemos como ajudar." O cachorro da casa começou a latir lá fora e minha avó olhou pela janela. E parada no caminho, a uns 40 metros da casinha, estava de novo aquela mulher de preto e de cabelo branco, a mesma que eu tinha visto lá na igreja mais cedo. "Ela quer levá-la", disse o rapaz enquanto saía para gritar palavrões para essa mulher. A próxima parte da história fica um pouco confusa, porque sabemos pouco sobre o ritual que continuou e porque vários tios têm versões diferentes. No que todos concordamos, nas histórias que sabemos, é que a avó voltou na manhã seguinte para o vilarejo, garantindo que tinha visto coisas que a faziam ter certeza de que aquela pobre moça realmente precisava de um ritual de exorcismo. Mas ninguém lhe deu atenção. Ignoraram-na tanto quanto aquele pobre rapaz camponês, até que o jovem padre da igreja lhe deu um nome e um endereço aproximado. Ela tinha que ir para Guanajuato e procurar lá pelo padre Lucas. Poucos dias depois ela conseguiu. Com a ajuda de uma das minhas tias que a levou, elas encontraram aquele velho italiano que parecia qualquer coisa menos um padre. A casa dele era mais como um ateliê de pintura, e ele explicou que já fazia mais de 3 décadas que havia deixado a igreja, que havia fugido da Europa, onde passou toda a sua vida viajando por vários países. Agora ele vivia tranquilo naquela cidade, em Guanajuato, pintando quadros que ninguém comprava. Mas isso era o de menos. Ele vivia em paz. Ele era feliz.
O destino sempre nos alcança, disse a eles. Minha avó contou a ele o que ocorria e o senhor pediu desculpas, dizendo que seu coração já estava no fim. Ele não seria de grande ajuda. Ele não aguentaria mais do que algumas horas em um ritual como aquele. No final, só teriam que lidar com meu corpo como mais um problema. Foi o que ele disse a eles. Então, ele contou a eles sua história sobre o que fazia, que antes de se aposentar foi um dos últimos exorcistas que participou de mais de 15 rituais. Que literalmente, em suas palavras, ele tinha olhado Lúcifer nos olhos. Ele procurou em uma caixinha de madeira com chave, abriu e tirou um crucifixo. Esta é a arma mais poderosa que eu tive em toda a minha carreira, ele disse para eles. Este crucifixo foi usado em exorcismos por gerações e há séculos. Em algum momento, meu mentor me deu isso, mas eu já não tive a quem entregar. Ao dizer isso, ele estendeu para minha avó. Faça o que fizer, aconteça o que acontecer, nunca o destrua. Leve-o com você, porque vai precisar dele. Mas depois você terá a responsabilidade de cuidar dele para sempre. Aquela foi a última vez que viram o padre Lucas, que nunca chegou a explicar o que esse poderoso crucifixo poderia provocar. Depois, minha avó, com esse crucifixo na mão e junto com o jovem sacerdote de sua igreja, sem realizar um exorcismo propriamente dito, foi todas as noites até aquela casinha, até que a jovem voltou a ser ela mesma. Ela nunca quis nos contar o que fizeram, era um segredo que levaria para o túmulo. Mas ela pediu à minha mãe que, quando morresse, guardasse aquele crucifixo para sempre. Apesar de tudo, não importava o que acontecesse. Que não deixasse mais na sua casinha em Guanajuato quando ela morresse, casa que acabou doando para a igreja para que fizessem um orfanato. Pediu para que ela levasse de lá, que era a que morava mais longe, que ela deveria ficar com ele. Minha avó tinha quase 90 anos quando morreu, naquele 16 de julho de 2008. Conseguimos enterrá-la e dias depois voltamos para casa. Minha mãe estava com aquela caixinha de madeira nas mãos. Quando entramos em casa, todas as lâmpadas acesas estouraram. Devíamos ter imaginado o que viria a seguir. Devíamos ter percebido o aviso da escuridão que pairava sobre nós. Do tempo de escuridão que se aproximava. Quando meu irmão era quase um bebê, deram a ele um arlequim de pano. Em uma reunião lá em casa, uma das amigas da minha mãe do trabalho, que gostava muito da gente, veio e trouxe a mãe dela junto. A senhora se encantou com o bebê e, dias depois, enviou o bonequinho para ele. Parecia mais um enfeite do que um brinquedo, mas ela disse que era para ele. Era possível sentir o esqueleto de porcelana por dentro e movê-lo para diferentes posições. Com pouco mais de um ano, meu irmão, já andando e pedindo brinquedos, pediu esse pela primeira vez. Até então, ele ficava em um móvel ao lado da cama dele, como se estivesse velando o sono dele permanentemente. Depois, ele insistiu em levá-lo sempre junto. Não havia jeito dele se sentir seguro se não estivesse com aquele brinquedo. Dormia com ele, comia com ele, conversava com ele. Só o deixava quando tomava banho, mas tinha que estar ali por perto. Quando ouvíamos os guizos do arlequim, sabíamos que meu irmão estava se aproximando. Aqueles guizos corriam sem parar por toda a casa. Chegou até a virar uma piada recorrente que os dois estavam sempre juntos.
Meu irmão nos falou seu nome e todos passamos a chamá-lo assim. Um nome que até agora não podemos mencionar e que eu nem ousaria escrever. E foi que em algum momento meu irmão começou a deixar o Arlequim do lado de fora, lá no quintal atrás de uma figueira. A gente o pegava e trazia para dentro, mas ele, baixinho como se fosse um segredo, pedia para colocarmos de novo lá fora. Dizia para não jogarmos fora, mas por favor não deixássemos ele entrar. Demorou um tempo para nos contar o motivo. O mesmo tempo em que a gente ficava passando aquele boneco de um lugar para outro no quintal, sem vontade de jogar fora, caso em algum momento meu irmão quisesse de volta, ou simplesmente para guardar como lembrança daqueles primeiros anos em que meu irmão o amou tanto. Mas em algum momento, quando estávamos longe de casa, perguntaram por acaso ao meu irmãozinho por que ele tinha deixado de gostar. Ele disse que era porque o boneco tinha mostrado o rosto para ele. Meu irmão contou que o boneco falava com ele, que tinha sido seu amigo, que tinha ensinado palavras que a gente não usava, mas que em algum momento perguntou se ele queria ver de verdade, o seu rosto verdadeiro. Meu irmão respondeu que sim, e então ele mostrou para ele. Por trás daquela cara de Arlequim, que para mim já era assustadora o suficiente, ele mostrou um rosto de olhos vermelhos, sorriso escancarado, com sangue escorrendo pela boca. Meu irmão perguntou assustado por que ele estava com sangue. O boneco respondeu que já tinha comido. Meu irmão perguntou o que ele comia. E ele dizia que então o boneco tocou o peito dele. Naquele momento, ainda fizemos o que qualquer família normal faria. Pensamos que era uma fantasia da criança, mas, claro, sabíamos que ele nunca mais pediria o boneco de volta. Então, guardamos o boneco em um quartinho de madeira que tínhamos no quintal, junto com algumas ferramentas que meu pai deixou e algumas caixas de coisas que já não usávamos. Foi ali que aquele Arlequim ficou trancado, mas não para sempre. Naquela época, após a saída do meu pai, meu tio Marco passou a morar conosco. Ele ajudava nas tarefas de casa, mas principalmente cuidava da minha mãe, muito abalada naqueles meses. Meu tio era uma rocha, por isso nos surpreendemos daquela vez quando ouvimos sua voz gritando e saindo, batendo a porta dos fundos para correr até o quintal. Quando sumiu entre as árvores. Lembro que minha mãe e eu saímos, mas ao sair, minha mãe, por algum motivo, me disse para voltar, que eu entrasse e visse se meu irmãozinho estava bem. Foi o que fiz. Ao entrar no quarto, vi-o rezando em sua cama. Algo comum quando ele estava prestes a dormir, mas estranho naquele momento, no meio da madrugada. Ele seguia rezando ao seu anjo da guarda, única oração que conhecia. O Arlequim está lá fora, ele me disse. De novo, essa frase, essas palavras. Essa é outra das coisas que não consigo explicar, mas quando ele me disse de novo, naquele momento percebi que ele já tinha me dito isso antes. Que ele me disse que, à noite, o Arlequim o chamava. Ia até ele e mostrava seu outro rosto, o ameaçava do pátio, gritava para que o deixasse entrar. Mas não. Era como se eu nunca tivesse ouvido isso antes. Nunca respondi nada, nunca disse nada, nunca comentei com a minha mãe. É como se algo tivesse me bloqueado para que eu realmente não ouvisse isso durante todo esse tempo. Quando olhei pelo seu janela para o quintal, vi que minha mãe e meu tio estavam voltando para entrar em casa. Saí do quarto e das escadas, ouvi o que meu tio estava dizendo e desci alguns degraus para poder vê-los. Meu tio, pálido e suando, contou à minha mãe que saiu do quarto no primeiro andar e foi até a cozinha pegar algo para comer. Quando estava voltando, ele notou algo no quintal
algo que se movia na escuridão. Ele conseguiu ver através de uma fresta na cortina e, quando se aproximou dela, conseguiu reconhecer aquela silhueta. Era aquele boneco de Arlequim parado, olhando para a janela do meu irmão no segundo andar e fazia caretas. Com as mãos, ele abria a boca como se quisesse assustá-lo. Quando meu tio gritou e abriu as cortinas, a coisa se virou e correu para a escuridão, para onde ele também foi. Ele pegou uma pá de uma planta ao sair de casa, ouviu os guizos e então prestou atenção. Ao fundo, entre a escuridão, ele pôde vê-lo nas plantas, escondido, agachado. Ele deu um golpe forte com a pá e sentiu que acertou, como entrou de cheio, como se encaixou, como se fosse carne e não um boneco. E viu entre os galhos um rosto com uma expressão de dor e olhos cheios de ódio. Disse que o viu correr até o velho muro de tijolos ao fundo, mas nada além disso. Não viu para onde ele foi. Foi quando minha mãe saiu correndo para o quintal e gritava, implorava para que ele se acalmasse e o puxou para dentro, para que ele contasse tudo, para que explicasse o que tinha visto lá fora. E quando ele contou, minha mãe não questionou. Na verdade, os dois saíram para procurar naquele quartinho de madeira para comprovar com espanto que aquele boneco havia desaparecido. Todas as fotos do meu irmão daquela época estão cortadas, todas em que aparecia aquele boneco, que são praticamente todas as que tiramos dele. E meu irmão parou de mencioná-lo. E quando minha mãe melhorou, meu tio, que nunca mais foi o mesmo e sorria cada vez menos, voltou para casa. E achamos que nunca mais teríamos que voltar a pensar naquele boneco, naquele Arlequim. Mas estávamos enganados. Após a morte da minha avó, voltamos para casa. Minha mãe segurava a caixa com o crucifixo nas mãos. Quando entramos, todas as lâmpadas acesas estouraram. E devíamos imaginar o que viria a seguir. Devíamos ter percebido o aviso da escuridão que pairava sobre nós, que se aproximava. Meu irmão, que naquela época já tinha 18 anos, trocou as lâmpadas, enquanto eu ajudava minha mãe a procurar um espaço no guarda-roupa dela para colocar aquela caixa e guardá-la. Guardá-la tão bem quanto a vovó fazia. Talvez vocês não acreditem em mim por causa dessa experiência com o Arlequim que acabei de contar, mas até então, minha família não se preocupava com coisas como o paranormal. Aquela acabou virando uma história que a gente não revisitava. As fantasias de uma criança, talvez. A imaginação de um tio que, meio dormindo, achou que viu algo a mais nas sombras. Mas não é algo que tivesse nos marcado. Além disso, fazia tempo que não víamos meu tio, que não visitava a casa e só nos cumprimentava de longe nas reuniões de família. Por isso nos abalou ainda mais tão forte o que estava para acontecer. Naquela primeira noite em que fui acordado de madrugada pelo som da minha mãe vomitando no quarto dela, ao lado do meu, fiquei preocupado e me levantei. Fui até o quarto dela para ver se ela estava bem. Quando bati na porta, aquele som parou e minha mãe perguntou lá de dentro se era eu quem estava batendo. Respondi que sim, e ela me disse para entrar. Quando entrei, notei que minha mãe estava se levantando da cama debaixo das cobertas e fiquei surpreso. Pensei que ela estava muito mal e que tinha vomitado na cama, então me aproximei rapidamente perguntando: "O que foi que aconteceu?" "Muito medo", ela me respondeu. "Medo?" "Eu ouvi você vomitar, mamãe. O que houve?" "Não estou vomitando." Eu ouvi de novo:
O som vinha de dentro daquele armário onde tínhamos guardado o crucifixo. Nós nem sequer abrimos aquelas portas. Saímos do meu quarto e, após 1 hora de oração, dormimos juntos ali. Tremendo. Ligamos para minha tia Martina na manhã seguinte. Ela tinha voltado para o vilarejo alguns anos antes para cuidar da vovó. Embora, como eu disse, a casa da vovó já não pertença mais à família, minha tia construiu uma bem pertinho, na esquina, e de certa forma o pessoal do vilarejo passou a considerá-la uma extensão da casa da vovó. As senhoras da igreja agora iam até ela. As pessoas pediam conselhos quando a encontravam na rua, no mercado. Minha tia percebeu, antes da morte da minha avó, a importância dela para aquelas pessoas e decidiu ajudar como podia. Naquele momento, sozinha e com os filhos já adultos, ela estava em uma posição semelhante à de quando a minha avó decidiu entregar a vida a Deus e ao povo da cidade. Mas ligamos para ela naquela manhã e ela não atendeu. Estava na igreja. Insistimos e conseguimos falar com ela só à noite, quando ela disse que ficou surpresa por não termos ligado antes, assim que saímos da cidade, implorando para devolver o crucifixo. Sempre que alguém precisava da ajuda da minha mãe na cidade, ela ia até a casa dessas pessoas, acompanhada apenas daquele crucifixo. E ao voltar, ela guardava muito bem. Lá atrás do altarzinho de São Miguel, contava minha tia. Tem, não sei, como muita energia. Quando ela ficou mal e a levamos para o hospital, eu trouxe o crucifixo para casa. E não sei se vão acreditar em mim, mas naquele dia... Minha tia fez uma pausa longa, como se tomasse fôlego para o que diria em seguida. Naquele dia, já era meio da tarde, saí para regar minhas plantas, aproveitando que tinha vindo descansar, e vi de relance pela janela alguém andando dentro de casa. Fiquei com medo, mas me aproximei para ver se era um ladrão ou alguém conhecido. Ele achou que eu estava lá dentro. Mas era um velhinho sem camisa, com a pele muito queimada, como se tivesse passado dias no sol. Ele estava lá, parado no meio da sala, de costas para mim, e eu fui para a janela seguinte para ver o rosto dele. Eu não deveria ter feito isso. Não era uma pessoa viva, então. O rosto dela estava borrado, como se estivesse saindo fumaça. Parecia queimada e eu juro para vocês que estava borrada, como se eu não conseguisse focar, mas todo o resto do corpo dava para ver direitinho. Sei que foi o crucifixo que causou isso, porque depois que levei para a casa da minha mãe, nunca mais vi ou senti nada estranho aqui. Mas deixa eu investigar mais, deixa eu conversar com o padre. Enquanto isso, guardem bem, por favor, e se puderem, mantenham água benta por perto. Minha tia só falou com a gente no fim de semana seguinte, embora por mensagens ela perguntasse se a gente ainda estava bem. Nessas mensagens, contamos brevemente para ela o que estávamos passando. Durante as noites, primeiro e depois também durante o dia, na casa dava para ouvir uma pessoa tossindo, como se estivesse doente. Dava para ouvir alguém vomitando, mas agora não vinha só do armário, vinha de todos os cantos da casa, como se viesse das paredes, como se viesse de dentro. Minha mãe e eu estávamos morrendo de medo, mas meu irmão se recusava a acreditar e zombava do nosso cuidado. Ele não acreditava em absolutamente nada. E ainda bem, senão teria que lidar a vida toda com as consequências daquele companheiro que teve, quando ainda era um bebê. Minha mãe e eu dormíamos no mesmo quarto. Meu irmão ficou no dele. Agora ele dormia embaixo para ter mais privacidade, naquele quarto onde meu tio ficava anos antes, como vocês devem lembrar. Normalmente, se eu me levantava à noite, minha mãe se levantava comigo e vice-versa.
Mas numa dessas noites, minha mãe acordou com tanta sede, mas também com tanto sono, que esqueceu completamente da situação que estávamos vivendo. Ela se levantou normalmente e foi à cozinha. Ela ouviu uns guizos dentro do quarto do meu irmão, que estava com a porta entreaberta. Ela caminhou lentamente até lá. Ela abriu a porta devagar, com cuidado. A luz estava apagada, a cama arrumada. Meu irmão não estava lá, e minha mãe supôs que ele tinha subido para ficar no meu quarto, porque, no fundo, ele não queria ficar sozinho lá embaixo. E ela estava prestes a fechar a porta e subir, quando um guizo foi ouvido lá dentro. De trás da cama, como se estivesse escondido, apareciam as pontas do gorro de um arlequim. Um gorro que minha mãe reconheceu imediatamente. Mas com uma diferença. Parecia muito maior. Como se fosse em tamanho real, como se atrás da cama não estivesse um boneco, mas sim uma pessoa. Ela subiu correndo, bateu na porta do meu irmão para ver se ele estava no meu quarto e reuniu todos. Ela pegou o crucifixo e dormimos todos juntos, enquanto minha mãe o segurava com força entre as mãos. Ela nem precisou contar para o meu irmão o que tinha visto. Ele podia sentir isso. Ele tinha voltado. Ele tinha voltado por ele. Algo o trouxe de volta. A ligação da minha tia não nos acalmou. Aquele jovem padre que tinha ajudado a vovó no ritual agora já não era mais um jovem. Era um sacerdote experiente que insistia para minha tia não se preocupar com aquele crucifixo, que não podia contar mais nada, que bastava o que a vovó já tinha nos contado. E ele ficou relutante até que, depois de dizer que deixássemos o crucifixo lá, na casa da vovó, no lugar dele, minha tia disse que não, que agora estava em posse de uma das irmãs dela, e aí o semblante dele mudou. Ele pediu devolução imediata. Era um artefato extremamente poderoso, mas ao mesmo tempo com uma capacidade destrutiva assustadora. Precisou contar a história para ele. A história de um crucifixo de centenas de anos, usado em exorcismos ao redor do mundo, passando pelas mãos de exorcistas por gerações, até que caiu nas mãos da avó, quase por acaso, porque ela era a única disposta a arriscar a própria vida para salvar uma alma. Mas a avó não sabia como usá-lo. E o então jovem padre que a acompanhava, também não. E este crucifixo, com certo poder por si só, obtido através da fé de tantos padres, das vitórias diante de tantos seres das trevas, acabou virando ameaça. E o lugar onde ele estava era um lugar onde se esperava uma reação tremenda de qualquer entidade de baixo astral por perto. O sacerdote também disse que o padre Lucas chegou a lhe escrever e contar um pouco sobre isso. Ele dizia que os seres enviados por Lúcifer estão sempre ao nosso redor, muito próximos, nos provocando. E às vezes dormem. Dormem por anos ou por séculos, esperando ter uma vítima por perto. Este crucifixo era capaz de despertar, de fazer reagir por medo, qualquer ser demoníaco com o qual se encontrasse, ou qualquer espírito do mal. Nada que reaja diante deste artefato é bom, e vai provocar especialmente aqueles entes que nunca foram humanos. Que devolvam, ele pediu à minha tia para nos dizer. Que devolvam antes que algo ruim aconteça. Mas ele não podia receber. E minha mãe não queria levá-lo para minha tia e pensar que ela teria que sofrer com isso então. Então ela fez algo que agora sabemos ter sido um grande erro.
Ela dirigiu até uma área arborizada fora da cidade, parou ao lado da estrada, desceu e caminhou entre as árvores, sentindo sempre a presença de alguém atrás dela. Ao chegar a uma árvore queimada por um raio, sentiu que aquele era o lugar, que estava suficientemente perdida para fazer isso. E então, enterrou ali o crucifixo. O pior estava por vir. Não, na minha família nunca fomos crentes no paranormal. Bem, para ser mais específico, nós acreditávamos, mas nunca vivemos com medo da possibilidade de encontrar algo assim. Acho que a maioria de nós se encontra nesse espectro em algum momento, ou pelo menos a maioria de quem ouve canais como este. Sabemos que existe algo lá fora que não pode ser explicado cientificamente, mas não vivemos com medo do escuro. Mas eu, no entanto, sempre tive certa repulsa por bruxas, por coisas satânicas. Acho que porque em algum momento da minha infância ouvi a história da minha avó, de como lá no vilarejo ela teve que resgatar das garras do diabo e das bruxas que desciam do morro uma pobre jovem, depois que a família dela procurou ajuda e a igreja não pôde oferecer. Sim, provavelmente foi isso. Por isso, naquela tarde, quase escurecendo, e quando eu estava sozinho em casa, meu estômago revirou quando ouvi aquelas batidas no portão de casa. Por isso, quando eu olhei, minhas pernas fraquejaram e eu caí. Quando vi na porta da rua uma mulher vestida de preto e com o cabelo muito branco, em frente à nossa casa, nos chamando. Não sei o quão absurdo isso pode soar, mas na minha casa já faziam semanas que estávamos sofrendo com manifestações paranormais quase a qualquer hora do dia. Mas por algum motivo, aquela mulher na rua me aterrorizou como nada havia feito antes. É como se eu tivesse lembrado disso. Talvez alguém já tenha passado por uma experiência assim. Conhecer alguém através de um relato, das histórias, criar uma imagem tão detalhada na sua imaginação que, eventualmente, ela coincide perfeitamente com alguém que você encontra na vida real. E eu não achava que isso fosse uma coincidência ou alguma pobre mulher que se parecia. Era ela, eu não tinha dúvida, eu podia sentir. A mulher na porta era aquela bruxa das histórias da vovó. Como pude, me levantei e olhei discretamente pela janela. Eu a vi ali, com uma mão na grade, farejando como se tentasse olhar para dentro, como se tentasse adivinhar quem estava na casa. Ela tentou abrir a porta, mas estava trancada com cadeado por algum motivo estranho, pois sempre deixamos aberta, mas agradeci aos céus que dessa vez não foi. Ela continuou andando pela calçada e quando a perdi de vista, corri para o telefone para ligar para minha mãe, para dizer que ela se apressasse, que voltasse rápido para casa, que havia uma mulher estranha lá fora. O primeiro telefone sem fio que encontrei estava descarregado e tive que correr para pegar o outro na escada. Não deu linha. Ouvi estática do outro lado, só isso, e vi pela janela que dava para o quintal dos fundos como aquela mulher passou caminhando bem devagar. Ela já estava no quintal. Olhei para a porta dos fundos e percebi que ela não estava trancada. E corri até ela e consegui segurá-la bem quando alguém a abria do lado de fora. Conseguiu abrir uns 20 centímetros, mas eu me joguei com todo o meu peso, com toda a força que eu tinha, para que essa coisa não entrasse. Aquilo não era um espectro, definitivamente não, era uma pessoa. Eu podia sentir o cheiro dela, um cheiro estranho de terra e ervas, e eu podia ouvir a respiração dela. Eu sei que, ao contar, não vai parecer assim, mas de tudo o que aconteceu nessa experiência, aquele momento,
Sentir aquela mulher do outro lado da porta, a poucos centímetros de distância, foi a coisa mais assustadora que eu já vivi. Porque eu perdi o controle. Porque o que aconteceu em seguida foi que eu disse: nós não temos isso aqui. E eu não sei por que eu disse isso, mas quando essas palavras saíram da minha boca, eu sabia ao que estava me referindo. Nós não temos isso aqui. Minha mãe enterrou isso na floresta fora da cidade. Continuei falando e até contei detalhes do lugar que eu desconhecia conscientemente, mas depois percebi que minha mãe comentou sobre eles ao telefone enquanto eu dormia ao lado dela. E não sei se meu cérebro reagiu com informações guardadas nele como um mecanismo de defesa para me salvar, ou se alguém mais vasculhou dentro de mim. Se fui forçado a dizer isso, parei de sentir a pressão na porta e consegui fechá-la. Eu estava em choque, imóvel. Fiquei segurando a porta por mais uns 20 minutos, mesmo já não tendo mais ninguém do outro lado, até ouvir o portão de novo. Dessa vez era meu irmão abrindo o cadeado. Finalmente ele tinha voltado. Ele, já naquela época, buscava qualquer pretexto para não ficar em casa. O quarto dele era impossível de habitar. Acontecia algo muito estranho com a gente, e toda vez que passávamos por ali, ouvíamos que alguém estava dentro. De repente, a porta abria sem percebermos, e víamos os guizos escondidos atrás da cama. Mas nós três nos reuníamos, e juntos entrávamos e acendíamos a luz, e percebíamos que não havia nada. Até que trancamos a porta com chave. Colocamos um móvel na frente dela, todos juntos, e meu irmão, ainda relutante em dormir no quarto da minha mãe, dormia no que era o meu. Eu deixava a porta aberta no quarto da minha mãe e a luz do corredor acesa. Dormir assim era a nossa realidade. Mas tudo o que tinha começado quando aquela relíquia entrou em casa ficou pior depois daquela visita, depois que aquela mulher foi lá em casa. E sim, quando levamos o crucifixo, algo pareceu se agitar, como se a casa tivesse estremecido de repente, como se aquelas coisas que nos assustavam naquela época sempre tivessem estado ali, adormecidas, e tinham despertado de repente diante daquela ameaça. Mas, ao contrário do que minha mãe pensou, ao levá-lo para longe, ao tentar que não nos fizesse mal, nem a nós, nem a mais ninguém, ela nos deixou sozinhos, sem defesa, desamparados diante daquilo que havia despertado. Diante de tudo o que continuava chegando, como se estivesse seguindo o rastro que aquele artefato deixava para trás. Numa das noites, senti claramente como alguém, uma mãozinha pequena, tocava meu pé descoberto. Lembro que, meio dormindo, fiquei muito assustado porque pensei naquele maldito boneco, puxei rápido meu pé e me levantei assustado. E então vimos, e digo vimos porque minha mãe tinha acordado. Como um menino saiu caminhando tranquilamente do quarto. Mas muito claro, não como um fantasma, não como algo saído de um filme. Era um menino de uns 4 anos que saiu caminhando do quarto para o corredor. Senti como minha mãe apertou minha mão. E antes que pudéssemos dizer que era um sonho que só tínhamos imaginado, ouvimos aquela vozinha lá fora, como se estivesse cantando enquanto se afastava. Meu irmão saiu do quarto perguntando quem estava lá. Minha mãe chorou e disse que sabia que não era ninguém. Saímos nós três, com meu irmão irritado, gritando para nos deixarem em paz e irem embora. Descemos, acendemos as luzes e jogamos o resto da água benta. Normalmente, quando a gente borrifava pela casa, as coisas se acalmavam e conseguíamos dormir. Mas dessa vez, sentimos quase como se tivessem provocado a gente para fazer isso. E quando meu irmão jogou as últimas gotas, ele olhou para a gente.
Ele sabia que tinha cometido um erro. Algo aconteceu com ele. Algo se quebrou no meu irmão naquele momento e minha mãe subiu com ele para o quarto dele. Ele estava entrando em uma espécie de crise, porque para ele tinha sido muito difícil reviver de repente um trauma do qual ele já tinha se esquecido há muito tempo. Ele voltou a sentir medo como uma criança, apesar de ser um jovem alto e forte. A pressão dele aumentou, minha mãe tentava acalmá-lo e eu fervia água para preparar o chá de ervas recomendado. Algo foi ouvido dentro do quarto do meu irmão, atrás de mim. Ali, perto das escadas, como se alguém estivesse se movendo silenciosamente, tentando não ser percebido por mim. Apesar de a porta estar fechada e de ter aquele móvel na frente dela, eu estava com muito medo. Passei na frente da porta, em direção às escadas, correndo assim que preparei o chá. E não sei porquê, mas eu sabia, de verdade sabia, que se dessa vez abríssemos a porta de novo, dessa vez realmente haveria algo lá dentro. Cheguei no quarto com minha mãe e meu irmão parecia mal. Minha mãe me disse para olhar pela janela. Não vou pedir que acreditem no que vou dizer a seguir. Não vou pedir que acreditem em nada. Eu compartilho isso, principalmente com aquelas pouquíssimas pessoas, uma em cada 100, uma em cada 1000 talvez, que já teve uma experiência paranormal, que sabe que tudo é possível. Eu sei também que vai ter gente que vai ouvir isso e vai zombar. Mas lá fora, na calçada da frente, estavam 3 figuras, 3 mulheres. E tenho certeza absoluta de que uma delas era aquela mulher de cabelo branco. Embora eu não conseguisse vê-la direito, porque estava muito escuro, mas pude ver, por assim dizer, pude ver que elas diziam algo, que mexiam as mãos. E então ouvi suas vozes dentro da casa, dentro do quarto entre nós. Isso é o que acho que disseram. E digo isso porque não foi a última vez que eu vi, porque até sonhei com isso depois. E eu acordava tentando anotar as palavras, encontrar algum sentido. É latim, e cometi o erro de dizer isso em voz alta de novo. Vou compartilhar isso com vocês. Se vocês acreditam nisso, mesmo que só um pouco, ou se são suscetíveis, por favor, não leiam em voz alta. Se vocês estão ouvindo, por favor, avancemos alguns segundos. Se vocês são céticos, não terão nenhum problema em ouvir o seguinte. In tenebris non invenit inter parer manducari, e manete nobiscum aeternum in tenebris manducabitis. Entra o Pai. As mulheres caminharam pela calçada até o final da rua, e eu as perdi de vista. Lá embaixo, ouviu-se o som de um móvel pesado sendo arrastado em frente à porta do quarto, ao lado das escadas. Sabíamos que não podíamos ficar. Ajudamos meu irmão e descemos. A porta do quarto, ao descer as escadas, estava aberta. Passamos ali sem olhar para trás. Procurei as chaves do carro da minha mãe na sala, enquanto ela mal segurava meu irmão. Quando gritei que as encontrei, minha mãe sussurrou algo para mim. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Aproximei-me dela lentamente. Senti algo nas minhas costas, algo como um olhar que me perfurava. Saímos devagar. Até hoje, minha mãe nunca me contou o que foi que ela viu, e eu não lembro nem como chegamos, nem o que dissemos. Mas acordei na manhã seguinte, na casa de uns tios. Eu estava na sala, meu irmão profundamente adormecido ao meu lado. Minha mãe estava falando ao telefone com minha tia do interior,
e ela disse que ia tentar nos ajudar, mas não garantia nada. Foi isso que minha mãe disse, mas eu não sabia direito ao que ela se referia. Meia hora depois, minha tia ligou. Estávamos tomando café da manhã, ainda tremendo, fracos, como se tivéssemos acabado de passar por um incêndio ou um acidente, ou algo assim. Me passa o endereço direitinho, disse minha tia. O padre está indo para aí. Pelo amor de Deus, espero que você saiba onde está aquilo que enterrou. O que vocês fariam se descobrissem que na sua casa houve um artefato utilizado em centenas de exorcismos ao redor do mundo? Um artefato que se tornou um catalisador de energias negativas, de tudo que é ruim, e que, ao mesmo tempo que pode ser uma arma poderosa, também representa muito perigo. Imagine ter uma granada em uma casa cheia de crianças. Sim, poderia ser uma proteção em algum momento de emergência na guerra, mas em outro contexto só representa um perigo latente para todos ao seu redor. Depois, o padre nos explicaria assim: eu não conseguiria registrar todas as coisas diferentes que vimos naqueles dias. Tivemos que esperar mais 2 dias para que o padre que conhecia a vovó chegasse à cidade. E foi bem na hora, porque as coisas em casa estavam cada vez piores. A namorada do meu irmão foi visitá-la um dia antes. Quando ela a chamou do lado de fora para que saísse, meu irmão apareceu na janela e a cumprimentou. Ao entrar, a garota perguntou por mim e meu irmão disse que eu tinha saído com minha madrinha. Mas a namorada dele disse que tinha acabado de me ver, que quando ele apareceu na janela, eu estava nas costas dele, pendurada pelos braços, rindo divertida e balançando a cabeça de um jeito estranho. Meu irmão sempre foi muito relutante em falar sobre o que estava acontecendo com a gente, com medo do que pensariam dele. Mas naquele momento, ele teve que explicar e, bem, a garota não reagiu da melhor forma. Ninguém gosta quando alguém ri do que está acontecendo com você, de algo sério, não é? E aqui eu volto a insistir em como é difícil compartilhar esse tipo de experiência, porque até mesmo as pessoas que acreditam que já viram coisas têm um limite que não esperam ultrapassar, um limite do que estão dispostas a acreditar. Tentamos sair de casa nesses dias, aguentar mais um pouco até o padre chegar e nos orientar. E é que, naquele momento, ainda éramos ingênuos o suficiente para pensar que, ao nos afastarmos, estaríamos a salvo. Meu irmão ia ficar com seu melhor amigo, que morava perto de casa, mas estava passando o tempo na casa da namorada dele naquela tarde, quase do outro lado da cidade. Ele se sentia melhor quanto mais distância colocava entre ele e aquele som de guizos. Ele me viu sair bem cedo em direção à casa da minha madrinha, mas não sabia a que horas eu ia voltar. Eram umas 8 da noite quando algo o preocupou de repente. Algo que sentiu no peito. E a primeira coisa que fez foi pedir o telefone emprestado para ligar para casa, para se certificar de que tudo estava bem. O telefone tocou e alguém atendeu. Ele disse que conseguiu ouvir minha mãe e eu conversando ao fundo, discutindo. Ele disse que falamos coisas horríveis enquanto ele gritava para que prestássemos atenção, mas parecia que não o ouvíamos. Ele disse que minha mãe me expulsava de casa, que ela me dizia coisas que meu irmão não teve coragem de repetir. Uma risadinha soou no telefone como se alguém zombasse e a ligação foi encerrada. Meu irmão já estava imaginando coisas. Ele tinha acabado de ouvir os guizos atrás dele, no quarto do irmãozinho da namorada dele. Ele estava ficando louco e era melhor sair dali antes que todos percebessem. Ele avisou ao amigo que já estava a caminho para ficar com ele. Quando saiu da casa da namorada, onde sempre o trataram bem, ele não imaginava o que estava deixando para trás e que nunca mais pisaria ali novamente.
Eu estava com minha madrinha. Minha mãe pediu que eu ficasse com ela, por ser a pessoa mais religiosa e de maior fé que conhecemos, além de amiga da família há décadas. Se em algum lugar eu estaria segura, seria com ela. Para ela, contamos direitinho o que tinha acontecido. Tínhamos confiança nela. Mas quando cheguei, percebi que ela só sabia detalhes por alto, e eu me encarreguei de deixá-la a par de tudo. Foi a primeira vez que contei realmente o que estava acontecendo, sem medo se iam acreditar em mim ou não. Simplesmente falei. Eu precisava dizer que alguém mais soubesse e já ver essa reação nos olhos dela. Eu não quero que algo venha com a gente, madrinha. Não quero que nada te afete. Talvez não seja bom eu ficar. Eu disse, mas minha madrinha apenas sorriu. Se Deus está comigo, quem estará contra mim? Mas assim que ela disse isso, um sorriso sumiu. Não sei porquê, nem o que aconteceu. Foi como se algo tivesse se quebrado, como se algo dentro dela tivesse se partido. E isso me fez lembrar por um momento do que a vovó contava. Daquela primeira vez em que ela sentiu o mal de perto, bem ao lado dela. Naquele fim de tarde, perto do cemitério, ela deixou de sentir Deus. Quando já estávamos indo dormir, quando tudo estava apagado, e eu começava a sentir o mesmo pavor que sentia toda vez que chegava a noite e a hora de dormir, de ficar no escuro. Minha madrinha apareceu na porta, já com o cabelo solto de camisola. Ela fez um sinal para que eu me aproximasse dela, para que eu saísse do quarto. Me aproximei da porta e saí, mas tudo já estava apagado. Não a vi. Não vi por onde ela tinha ido, mas ao me virar, vi como ela entrou em um quarto. Em um quarto vazio, que não era onde ela normalmente dormia. Caminhei pelo corredor escuro, devagar. Eu não sabia onde acender a maldita luz, e a escuridão ficava cada vez mais difícil de suportar. Mas eu caminhei em busca da minha madrinha. Algo me fez virar. Um som atrás de mim no quarto da minha madrinha. Mas eu ignorei e continuei andando para chegar ao quarto onde havia entrar. A porta estava aberta e uma luz suave vinha de dentro. Quando me aproximei, percebi que ela estava acendendo velas. Ela fez um sinal para que eu entrasse. Madrinha, está tudo bem? Não. Tem alguém no meu quarto. Minha mãe estava com uma irmã quando recebeu a ligação da minha tia. Ela avisava que o pai tinha saído mais cedo, que ia chegar em um tempo de madrugada e que fizesse o favor de recebê-lo. Vá para sua casa, ela disse. Não quis que passassem mais tempo sozinhos lá. O plano de separar todos nós naquela noite e de nos afastar da casa tinha acabado de ser arruinado. Mas minha mãe agradecia a disposição e a boa vontade do pai. Quem mais, em sã consciência, se apressaria para chegar a um lugar onde há seres de baixo astral soltos por toda a casa? Mas essa era a vocação dele, não era? Lutar contra o mal no mundo? Minha mãe e minha tia foram rápido para casa, mas minha tia só deixou ela lá e foi embora. Ela normalmente não era medrosa, mas as coisas já não estavam para bancar os corajosos. Antes de ela entrar, alguém cumprimentou minha mãe. Era a vizinha com seu cachorrinho. Não sei quantos anos tem esse pobre cachorro, mas até hoje ele está vivo, embora já não possa mais sair para passear. Ia te ligar agora, ela disse. Eu sabia que você não estava em casa, porque seus filhos deixaram a televisão no volume máximo desde a tarde. Minha mãe não quis dizer a ela que não havia ninguém em casa. Aceitou o comentário, a reclamação da vizinha, que continuou dizendo que não deveríamos assistir filmes de terror, que tudo isso trazia más energias. E bem, pelo menos minha mãe queria que os vizinhos não nos vissem como os estranhos, que não percebessem o que estava acontecendo, que não atravessassem a rua ao passar em frente à nossa casa.
que a vizinha continuasse vindo conversar quando tudo isso passasse. Quando tudo isso passasse, porque ainda acreditávamos que ia passar. Ela ligou para o meu irmão do jardim, esperando que ele atendesse para que fosse para casa e ela não ficasse tão sozinha, mas dava ocupado. Ela ficou andando pelo jardim sem coragem de entrar. Ela deixou a bolsa e saiu para a rua discretamente, para ver se a vizinha passava de volta e ela podia puxar conversa. Qualquer coisa era melhor do que ficar lá dentro, mas ninguém passou. A rua já estava deserta. Ela não quis me ligar. Sabia que minha madrinha dormia religiosamente cedo, então supôs que, a essa hora, eu já estaria dormindo. Mas não era assim. Eu estava passando por um momento difícil. Minha madrinha e eu nos trancamos e rezamos um pouco. Já tinha todas as velas do quarto acesas. Nina, quem está lá? Chamamos alguém? Não se preocupe, minha filha. Vamos tentar dormir. Ela me dizia com um sorriso nervoso. Suas mãozinhas não paravam de tremer. Minha madrinha, gordinha e baixinha, tinha a aparência mais bondosa do mundo, por isso doía ainda mais vê-la tão apavorada. Os óculos dela ficavam embaçados, e eu não sabia por quê. Nós nos deitamos em uns sofás pequenos naquele quarto, e eu não conseguia parar de ouvir que ela soluçava, que parecia chorar, mas bem baixinho, para que eu não ouvisse. Ela chorava de medo. Passou mais de uma hora, já ia dar meia-noite, quando só então consegui começar a fechar os olhos de cansaço, embora seja muito difícil dormir quando você está assustado desse jeito. Mas assim que fechei os olhos, por apenas um momento, alguns segundos segundo eu, ouvi minha madrinha começar a rezar em voz alta. E senti um cheiro horrível, um fedor nojento que depois descobri que era enxofre. Virei para minha madrinha, que fechava os olhos com força, como se não quisesse ver nada. Eu podia vê-la com toda a clareza, porque a luz das velas era suficiente para iluminar parcialmente o quarto. Ouvi algo na porta. Algo que me fez virar. Consegui ver que algo se mexeu, que algo se escondeu e então vi a maçaneta. Estava em brasa. Me levantei rápido e fui até minha madrinha para perguntar como ela estava e o que tinha acontecido. E depois de alguns minutos em que consegui acalmá-la, ela me disse que continuava rezando baixinho quando viu que eu estava começando a adormecer. Isso a acalmou um pouco, mas ela continuou rezando. E então sentiu aquele cheiro. Ouviu a porta abrindo. Ela simplesmente se abriu, não dava para ver nada, ninguém. Até que algo apareceu na porta pela parte de cima, mas se abaixando, ou seja, era algo muito mais alto do que a porta. Minha madrinha diz que era uma figura com chifres, que tinha chifres de bode e o rosto parecido com o desse animal. Mas havia dois detalhes horríveis. Os olhos eram humanos e a boca e os dentes também. Ele exibia os dentes e mexia a boca como se mastigasse algo, mostrando todos os dentes. Foi quando ele fechou os olhos e começou a rezar, e o que acabou me acordando foi aquele fedor. Tinha barulhos lá fora. Alguma coisa estava na casa andando e mexendo nas coisas como se nada fosse. E no final, consegui convencer minha madrinha de que a gente precisava ir embora, que não podíamos ficar ali. Não, é minha casa, ela continuava repetindo, mesmo quando eu a ajudei a colocar um casaco para sair no frio que tinha tomado conta da cidade. Saímos pelos fundos e contornamos a casa sem olhar para a sala. Ainda dava para ouvir lá dentro como se alguém mexesse nas coisas. Quando meu irmão chegou com um amigo, não contei isso para ele. Entre eles, havia tanta confiança que ele nem precisou explicar. Pedir para ficar aquela noite foi normal.
mas seu amigo Fer percebeu na hora que algo estava acontecendo. Você acredita em fantasmas? Perguntou meu irmão, percebendo que nunca tinha falado sobre isso com ele. Claro, tem 2 aqui. Bom, é o que minha mãe diz, eu nunca vi nada. Ela diz que são os velhinhos que construíram a casa. Fer continuou conversando, e meu irmão começou a ficar nervoso, pensando se aquilo que causava aquele maldito crucifixo tinha grudado nele. Se agora a gente carregava isso com a gente para todo lugar. Ele não queria ouvir sobre as aparições na casa, mas Fer seguia contando, se divertindo, sem saber o efeito no meu irmão. Ele começou a ficar sem ar, teve uma crise de pânico como a que tinha tido dias antes, quando percebeu que aquele maldito Arlequim tinha voltado para casa. Ele se sentou e o amigo tentou acalmá-lo, gritou pela mãe e buscou água, enquanto meu irmão sentia a mãe do Fer colocando as mãos em seus ombros para acalmá-lo. Finalmente, Fernando voltou com água e atrás dele entrou a mãe dele, que tinha acabado de acordar. E meu irmão demorou um momento para perceber que não havia mais ninguém no quarto, que ninguém tinha colocado as mãos nos ombros dele. Vou para minha casa, tenho que ir para minha casa, ele disse, e Fernando, ao ouvir isso, pegou as chaves do carro dele. Sim, vamos para sua casa, respondeu. Encontrei minha mãe fumando no jardim quando cheguei com minha madrinha, e um pouquinho depois, meu irmão e Fernando chegaram. O amigo dele só olhava pra gente com cara de assustado. Era evidente, pela expressão de todos nós, principalmente da minha madrinha, que algo muito estranho estava acontecendo. Estávamos juntos e tivemos coragem de entrar. Minha madrinha estava convencida de que Deus a tinha colocado ali para nos ajudar a passar por essa experiência, para nos dar a fé que nós estávamos cada vez mais perdendo. Meu irmão tentou convencer o Fer a ir embora, dizendo que ficaríamos bem, mas Fernando o ignorou enquanto ligava para sua casa avisando que não ia chegar, que ficaria fora a noite toda. Ao entrar, a primeira coisa que fizemos foi colocar novamente o móvel na frente da porta do quarto, ao lado das escadas. Preparamos café. Lá em cima parecia viver uma família, como se estivéssemos no meio do dia. E todos nós sentamos ao redor da mesa, tomando café em silêncio. Meu irmão encontrou alguns pães. Provavelmente já tinham alguns dias, mas foram suficientes para acompanhar o café. Eu poderia jurar que, ao longe, do lado de fora da casa, voltei a ouvir naquele momento aquelas palavras em latim. Como se aquelas mulheres estivessem perto, como se continuassem chamando por algo, como se quisessem nos castigar. E apesar de tudo o que tínhamos visto, apesar de eu já saber que o sobrenatural existe, que estava entre nós o tempo todo, que estava ali, na casa. Apesar disso, aquelas mulheres me aterrorizavam mais do que qualquer coisa. Sobretudo a de cabelo branco. Aquela que tinha estado a poucos centímetros de mim tentando entrar na casa. Ouvimos um carro na rua e, como um reflexo, todos nós nos levantamos da mesa. Era um táxi. Dele desceu um sacerdote. Ele havia chegado. Aquele padre finalmente havia chegado, e ele chegou no momento mais importante. Num momento em que começamos a perder a razão, a nos sentir, de certa forma, cada vez mais sufocados por aquela pressão no peito que parecia começar a nos consumir pouco a pouco por dentro. Quando ele entrou, quando o recebemos, sentimos algo muito estranho, como se sua aura, sua energia fossem um sopro de ar fresco no inferno que vivíamos em casa. Como se ele trouxesse consigo pura energia do bem. Foi isso que eu senti. Mas um tempo depois, na cozinha, meu irmão me perguntou: "Você também sentiu isso?" Perguntei sobre o que falava.
Senti isso claramente, disse ele. A avó vem com o pai. O pai conversou um momento com a gente, com todos que estavam ali, incluindo minha madrinha e o amigo do meu irmão. E depois nos reunimos na sala para definir o que iríamos fazer. Desculpem, mas o que formos fazer, temos que fazer esta noite. Tenho certeza de que não é isso que está tirando o sono de vocês. Se for o que estou imaginando, duvido que vocês fossem dormir esta noite de qualquer jeito. Todos concordamos, todos sabíamos que ele tinha razão. Estávamos sentados ao redor dos sofás na sala, exceto Fer, que já não cabia, e ele estava encostado no balcão que separava a sala da cozinha. Eu percebi que ele não parava de olhar para trás, e é que da posição dele ele podia ver a janela que dava para o quintal dos fundos. Meu irmão também percebeu e perguntou se estava tudo bem. Veio alguém com o senhor padre? Perguntou Fer. Não, filho, por quê? Tem uma senhora espiando aqui para dentro, ali fora. Bem nesse momento em que ele disse isso, ouvimos muitos passos lá fora, muitos mesmo, como se uma dezena de pessoas tivesse se mexido de repente, como quando você joga uma pedra numa árvore e sai voando um bando de pássaros. Nós nos apressamos para fechar tudo. Eu fui até a porta dos fundos para me certificar de que estava trancada, mas o padre foi parar à frente e, em vez de fechar e trancar, ele abriu e saiu correndo, tentando descobrir quem ou o que estava causando aquele alvoroço. Mas não dava para ver nada. Todos nós o alcançamos lá fora, e ao longe, bem ao longe, ouvimos umas risadas como se fossem de mulheres. Precisamos ir buscar esse crucifixo agora, mas precisamos que alguém fique aqui. Não é por acaso que estão rondando. Quem, padre? O que está acontecendo? Minha mãe perguntava. Mas o padre se mostrava relutante em nos contar mais, como se não quisesse nos dar muita informação. Depois de alguns minutos, ele percebeu que, por não sermos pessoas de fé como as que costumava lidar, precisaríamos de mais informações. Caso contrário, não daríamos atenção. Então, ele nos disse que aquela situação, que aquelas mulheres cercando uma casa, espiando, querendo entrar, lembravam muito o que contou aquele jovem do povoado vizinho, a quem ele ajudou junto com a avó. Assim tudo começou lá na casa dele e depois algo entrou na irmã. Não estou dizendo que a mesma coisa vai acontecer aqui, mas tem coisas aqui por perto que nem eu consigo entender. E eu não quero colocar vocês em risco. Vocês concordam? Ele nos disse, e todos nós assentimos novamente. Minha mãe e ele se prepararam para sair. Meu irmão e Fer insistiam para que os deixassem ir junto. Mas o pai respondeu que precisava que eles fossem fortes, que ficassem aqui conosco e que rezassem, mesmo que não acreditassem, que rezassem com todas as forças. Os olhos da minha pobre madrinha estavam cada vez mais perdidos de medo. Mas eu sabia que ela não se arrependia de nos ajudar. Eu sabia que ela faria o possível para nos manter seguros enquanto pudesse. E o padre a viu, percebeu que ela não estava bem e fez um comentário em particular para minha mãe, que então pediu para ela ir com eles. Meia hora depois, eles finalmente estavam saindo para procurar aquele artefato. Enquanto isso, Fer, meu irmão e eu estávamos nos preparando para aguentar a noite toda. Assim que eles saíram, alguém bateu na porta da rua. Saímos todos juntos para ver quem era. Era a vizinha, aquela que tinha cumprimentado minha mãe um pouco antes. Ela estava preocupada ao notar muito movimento de sua casa. Aconteceu alguma coisa? Está todo mundo bem? Ia perguntar para sua mãe, mas a vi passando de carro. Parecia agitada. Está tudo bem, não se preocupe, eu disse. Enquanto conversávamos com ela,
A vizinha não parava de olhar por cima dos nossos ombros, para a casa, para o segundo andar ou para o telhado. Não sei ao certo. Mas ela pediu que esperássemos um pouco e não entrássemos. Ela voltou com o cachorro, que eu disse ainda estar vivo, e o chamou de velhinho. Ele pode ficar com vocês? Ela nos perguntou. Não sei o que você pensa, mas não é necessário que nos deixe o cachorro, disse meu irmão para ela. O cachorro, assim que entrou, sentou-se em frente às escadas, olhando para cima. Bem, nós temos isso sob controle, disse Fer. Nada vai descer do segundo andar. Assim que ele disse isso, uma porta se abriu lá em cima, como se tivesse sido o vento, mas o cachorrinho deu vários passos para trás. Ele continuava atento, cuidando, mas sem dúvida, algo o deixou nervoso. Enquanto isso, minha mãe, minha madrinha e o padre avançavam em silêncio para sair da cidade deserta e pegar a estrada. Minha mãe diminuiu a velocidade para tentar localizar o lugar onde havia parado naquela ocasião. Então, padre, disse minha madrinha, vamos procurar essa granada, como o senhor disse, para que voltem a tê-la em sua casa. Não, senhora, vamos procurar esse crucifixo que é tão perigoso quanto uma granada. Porque talvez seja isso a única coisa que pode nos ajudar. Minha mãe parou-me um pouco em um lugar onde havia vários restaurantes, como barraquinhas ao lado da estrada. Aquela hora já pareciam sombrios, mergulhados na escuridão do lugar. As árvores atrás pareciam engoli-los pouco a pouco. Sim, vai ser por aqui perto. Um pouquinho mais à frente já deve ser. Avançaram um pouco mais, e finalmente ela reconheceu um lugar com dificuldade, pois aquela área muda muito à noite, ainda mais em uma noite tão escura como aquela. O padre disse para minha madrinha ficar, que esperasse por eles. Sabe dirigir? Ele perguntou. Sim, disse minha madrinha. Ok, então sente-se ao volante. Fique pronta para irmos assim que voltarmos com o que vamos buscar e não abra a porta para ninguém, mesmo que venham pedir ajuda. Tudo bem? Ai, padre, a essa hora, no meio da floresta, quem é que vai vir falar comigo? O padre só olhou para ela e o olhar disse tudo. Minha madrinha trancou todas as fechaduras e minha mãe avançou com sua lamparina. O padre caminhou atrás dela. Eles entraram na floresta. Na casa, o cachorro seguia imóvel diante das escadas. Preparamos um café forte. Estavam batendo de dentro desse quarto, em frente às escadas, aquele que tinha um móvel na frente travando a porta e no qual ninguém entrava há muito tempo. Fer começou a rir de nervoso. Repetia que devia ter alguém lá, que alguém tinha entrado, e caminhou como se fosse tirar o móvel e verificar, segundo ele, mas nós dois o impedimos. Não tem ninguém, eu juro, não tem ninguém, dizia meu irmão para ele. Deixa o móvel, por favor. Alguém girou a maçaneta e abriu a porta. A única coisa que a impedia era o móvel, e quando Fernando viu isso, ele o empurrou para segurar e pediu que o ajudássemos. Sim, em um segundo ele havia mudado de ideia. Era evidente que havia algo dentro, algo que de jeito nenhum podíamos permitir que saísse. O cachorro passou correndo atrás de nós e subiu pulando as escadas para o segundo andar, onde latia de forma muito agressiva para alguma coisa. Também havia algo lá em cima. Minha mãe e o padre avançavam pela floresta. Estava absolutamente escuro. Eles não conseguiam ver nada além do que podiam iluminar com suas lanternas. Sentiam que iam tropeçar a cada passo. Espere, espere, disse o padre para minha mãe. Apague sua lamparina. Eles apagaram suas luzes e ficaram em silêncio.
Ao longe ouviram passos. O pai sussurrou para que ficasse em completo silêncio, que não respirasse. Os olhos da minha mãe logo se adaptaram à escuridão. Ela diz que a poucos metros, apenas a alguns metros, conseguiu ver uma mulher de cabelos longos e brancos passando, caminhando na mesma direção que eles estavam indo. Eles esperaram 1 minuto depois que ela se afastou para sussurrar e decidir o que fazer. Ela vem pelo mesmo motivo, disse o pai. Você já deve saber onde está. Não, padre, já estamos quase chegando, temos que nos apressar. Está debaixo de... Não, interrompeu ele. Não diga onde está. Só me avise quando chegarmos. Continuaram avançando. O pai acendeu a lanterna, mas a cobriu com a mão para iluminar o mínimo e evitar que fossem vistos ou descobrissem seu destino. Um tiro foi ouvido ao longe, nas profundezas da floresta. Em casa, nós 3 tivemos coragem de subir para procurar o pobre cachorro. Ele tinha parado de latir. Mas o vimos olhando fixo para o quarto da minha mãe, com a porta aberta e uma luz suave saindo de lá. Fiquem aqui em cima, disse uma voz. A voz de uma mulher, de uma idosa, e meu irmão apertou forte a minha mão. Ficamos parados de medo, mas o cachorro já não latia mais. E então sentimos aquele aroma inconfundível, um cheiro de flores, de plantas, de terra recém-regada, o cheiro do jardim da vovó. Fer tentou descer com o celular, mas parou no meio da escada. Algo está fedendo lá embaixo, disse ele ao voltar. Entramos no quarto da minha mãe e nos trancamos lá, nós 3 com o cachorro. Fechamos a porta. Ainda faltava mais de 1 hora para amanhecer. Se conseguíssemos aguentar ali, estaríamos a salvo. Na floresta, minha mãe e o pai se surpreenderam com o tiro distante e seguiram em direção ao local do disparo. Algumas vozes pareciam vir de entre as árvores, e então eles puderam ver a luz de várias lanternas entre os galhos. Eles tinham que tomar a decisão de se anunciar à distância, arriscando-se a serem machucados ou se esconder ali até que pudessem continuar. Eles não tinham muito tempo, então tiveram que optar pela primeira opção. O pai gritou e acenou com sua lanterna à distância. 3 fazendeiros se aproximaram deles, gritando se eles não sabiam que era propriedade privada. Mas quando viram que se tratava de um padre e uma senhora, mudaram o tom de voz. O que fazem aqui é perigoso. Estamos procurando algo que perdemos por aqui, disse minha mãe. Em um passeio, interrompeu o pai. Deixamos algo em um passeio com valor sentimental, em uma caminhada. Perdemos por aqui perto e estamos procurando. Claro que não era crível que estivessem procurando algo no escuro de madrugada, mas os fazendeiros decidiram confiar neles, ou fingir que confiavam. Podemos ajudar vocês? Sim, estava perto de uma árvore caída enorme, queimada por um raio. O padre olhou para minha mãe. Ao falar isso, sabia que eles tinham menos tempo. Os fazendeiros se olharam e disseram que era logo adiante, quase chegando. Continuaram caminhando e o pai perguntou a um deles, ao mais jovem, a que eles tinham atirado, se estavam caçando. Estamos espantando as bruxas, padre. Elas vêm sempre. O pai tentou andar um pouco mais devagar para poder aprofundar o assunto sem que os outros percebessem. Como assim, filho? Esta é uma região de bruxas ou faz pouco tempo que vocês as veem? O senhor não deveria acreditar nessas coisas, né, pai? Um dos homens mais velhos o interrompeu e o padre ficou em silêncio. Naquele momento, ele percebeu que não descobriria mais nada sobre isso.
Minha mãe pediu ao padre que se apressasse, pois minha madrinha estava preocupada. Os fazendeiros perguntaram se mais alguém estava com eles e responderam que sim, que uma senhora mais velha tinha ficado no carro na estrada. Ao ouvir isso, seguiram rapidamente naquela direção. Mas antes, aquele homem lhes disse que o que procuravam estava alguns passos adiante e que eles esperariam na estrada. O jovem segurou o ombro do pai e falou: "Sempre, pai, mas ultimamente têm sido piores." Avançaram mais um pouco. "É aqui, não é?" disse o pai. Minha mãe olhou para trás e seguiu a luz do padre. Ele iluminava aquela árvore que ela quase já tinha passado. "Sim, por aqui, padre, me ajude." Minha mãe estava confusa. Havia 2 galhos que lhe lembravam muito aquele que ela tinha tomado como sinal. Cada um começou a cavar sua própria terra. Não seria difícil, estava úmida. Minha mãe não demorou a sentir algo. Ela sentiu como o crucifixo, arrancou com força da terra e ficou horrorizada quando percebeu o que era. Era uma perna de um boneco, e ela sabia muito bem de qual boneco se tratava. Meu pai se virou preocupado com o grito da minha mãe e iluminou na direção dela. Entre a terra sobressaía um guizo. Ouvimos um barulho embaixo. O cachorro latiu. Abrimos a porta, mas as palavras ainda pairavam no quarto como se flutuassem. "Fiquem aqui em cima." Não tenho certeza se ainda estava ouvindo, mas todos nós sentíamos isso. Não consigo explicar. Mas ouvimos a porta do quarto lá embaixo se abrir. Aquela porta que, diferente de todas as outras da casa, por sorte e pelo jeito que o interior foi construído, abria para fora. Meu irmão saiu do nosso quarto e deu alguns passos em direção à escada. Ele viu algo estranho. Só fez sentido quando minha mãe contou o que estava acontecendo na floresta. Meu irmão disse que viu uma pessoa, ou algo do tamanho de uma pessoa, saindo daquele quarto. Estava vestido como seu pequeno Arlequim e pulava em um pé só até a porta. Meu irmão só viu a silhueta, mas reconheceu o chapéu inconfundível. O som de como ele saiu de casa, todos nós conseguimos ouvir. O pai encontrou o crucifixo e algo foi ouvido novamente entre os galhos. Logo adiante, como se várias pessoas se aproximassem, mas algo veio rápido por trás. Era um dos fazendeiros, o jovem, que pediu para eles se apressarem. "Meus tios já estão com a senhora, vão para lá. Eu fico de olho nessas aqui." O rapazinho, que não devia ter mais de 16 anos, ficou olhando para a escuridão com uma espingarda que parecia pesar metade do seu corpo. "Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém," disse o padre segurando o crucifixo. Minha mãe diz que naquele momento ela se sentiu como se uma cortina tivesse caído ao redor deles, uma cortina que os mantinha na escuridão. De repente, o ar estava menos pesado e o frio menos avassalador. "Tudo vai ficar bem, filho," disse o pai ao garoto e seguiu com minha mãe em direção à estrada. "Vocês precisam sair de casa por alguns dias. Posso ficar lá por enquanto? Preciso me certificar de que vocês vão estar seguros depois. Preciso saber o que vocês têm lá. Que vocês possam viver em relativa paz daqui para frente," disse o padre para minha mãe enquanto caminhavam. "Relativamente?" perguntou ela. "Não é fácil, senhora. Lamento dizer isso. Isso não se limpa completamente. Se eu agir certo, eles param de incomodar. Mas, se eu for sincero, o mais provável é que muito do que chegou fique aí com vocês, mesmo que não consigam perceber."
Eles chegaram ao carro onde minha madrinha os aguardava junto aos fazendeiros que, ao vê-los de longe, começaram a caminhar pela estrada. Minha madrinha estava angustiada, falando de umas senhoras que estavam ali perto, olhando para o carro, olhando do meio do mato, mas que foram embora assim que ouviram aqueles senhores gentis se aproximando. O padre sorriu quando ela os chamou de gentis, mas não achou que fossem tão gentis assim. Quando chegamos em casa já estava amanhecendo. Eu sentia pelo menos que tinha passado dias sem dormir. O pai pegou uma caixa que carregava e colocou o crucifixo lá dentro. Eu não quis olhar. Dormimos na sala por algumas horas, até sermos acordados pelo barulho do café da manhã, feito pela minha madrinha e o pai. Meu irmão e Fer foram devolver o cachorro. Vamos ficar fora por algumas semanas, explicou minha mãe. E embora minha madrinha tenha oferecido a casa dela, decidimos que fosse mais longe, fora da cidade. Mas antes disso, antes de irmos, naquele dia, enquanto preparávamos as malas, o padre e minha mãe foram a um convento do outro lado da cidade. Minha mãe diz, embora não tenha nos contado tudo, que conversaram com a Madre Superiora. O padre explicou a situação. Ele disse que precisavam deixar ali algo que pertencia à minha mãe, à minha família, e que era provável que em algum momento tivessem que voltar para buscá-lo, ou que alguém mais viesse a precisar dele, a necessitá-lo. Tenho que avisá-lo. Que é difícil tê-lo, mãe, entende? Aqui vamos ficar bem, respondeu ela, e estaremos esperando para devolvê-lo. Pelo menos foi isso que a mãe disse, porque desde então não fomos buscá-lo, e não temos planos de fazer isso. Não sabemos, não fazemos ideia se ele causou algo naquele lugar. O que infelizmente sabemos é que, embora tenhamos vivido um tempo tranquilos, depois de todo o trabalho do padre em casa, eventualmente certas presenças voltaram. Também sabemos o que aconteceu na casa da ex-namorada do meu irmão, daquilo que fez com que eles nem sequer voltassem a atender suas ligações. Sabemos o que aconteceu na casa do Fer, das visitas que o padre recebeu lá na igreja do vilarejo. Sabemos daquilo que pareceu ter despertado e se apegado à casa da minha madrinha e que até hoje continua lá. Algo cujo nome não posso pronunciar. Continuamos lidando anos depois com esse eco, com o eco dos feitiços, do crucifixo do padre Lucas. Para encerrar essa história, a coletânea que fizemos desses episódios que mantiveram seu interesse e sua curiosidade durante o mês passado, vamos contar duas pequenas histórias que acompanharam a principal. A seguir, apresentamos as experiências na igreja do sacerdote e na casa da ex-namorada do irmão da protagonista. Ficamos esperando pela que aconteceu na casa de Fer, o amigo, e sobre esse ser com cabeça de bode, mas com traços humanos, nos pediram insistentemente para não compartilhar nada. Nos dizem, segundo a pessoa que compartilhou essa história com a gente, que é uma presença muito forte e preferem que não saia do controle, sendo que, no último ano, as aparições têm se tornado cada vez mais esporádicas. Ou seja, para que mexer com isso? Se essa pessoa, se essa senhora tem estado tranquila ultimamente, é melhor deixar assim. Os nomes dos protagonistas dessas histórias, sim, foram compartilhados conosco, mas vamos omiti-los. Este é o epílogo de O Crucifixo do Padre Lucas. Foi muito curioso o que aconteceu com o pobre padre, mesmo depois de anos de ter vindo em nosso auxílio. Pelo que sabemos, até recentemente, ele ainda lida com as consequências. E é que, como vocês devem ter notado pela experiência, ao padre realmente não coube o pior daquilo que vivemos. E aqueles dias antes de voltar para Guanajuato, ele ainda teve tempo de fazer alguns recados aqui, e esperou até que viesse um conhecido do povoado que já tinha a viagem planejada para voltar com ele. Foi assim que ele fez.
Mas foi como se então, só dias depois, tivesse caído de repente sobre ele todo o cansaço, todo o estresse e todo o medo que devia ter se acumulado nele ao longo dos dias. Quando pegaram a estrada a Oitebur, anoiteceu muito rápido e o pai acabou dormindo. Ele disse que dentro do sonho podia ouvir gritos de mulheres que voavam sobre as árvores, seguindo o carro. Pareciam se contorcer de dor. Ele acordou com um ataque de pânico, e eles tiveram que encostar ali para que ele descesse e vomitasse. E ele vomitou algo muito preto, algo como se fosse piche, e o senhor que o levava ficou assustado. Isso não é normal, padre, ele dizia. Deixe-me levá-lo a um médico. Mas o padre sabia muito bem que aquilo era consequência do encontro que ele tinha tido. Ele não ia se livrar tão fácil daquilo que por algum motivo estava seguindo o crucifixo. Dias depois, já na cidade, por acaso conversou na loja com uma pessoa daquele povoado vizinho para onde tinha ido com minha avó anos atrás. E é que lá ambos eram uma espécie de lenda. Embora todos os padres que chegaram depois se incomodassem e todos duvidassem do trabalho que realizaram naquele tipo de exorcismo. Já sabe o que aconteceu lá no povoado, padre? Perguntou aquele motorista de transporte público em tom de deboche. Que as bruxas fizeram sua festa no cemitério velho e remexeram túmulos e desenterraram ossos. São apenas defuntos antigos. O padre sabia que a velha casinha onde tudo ocorreu estava abandonada há anos. A colina ficou deserta, ninguém mais subia ao cemitério. Os mortos que restavam ali já não tinham mais vivos. Quais bruxas? Ele perguntou. Pensei que já não acreditavam mais nessas coisas. Pois é, padre, já não acreditávamos mais. Certa noite, de repente, ouviram gritos vindos de cima e viram luzes no céu, como se tivessem grandes fogueiras que refletiam nas nuvens. E então, um grupo de mulheres do povoado saíram de suas casas nuas e correram até lá em cima e não desceram mais. Ainda tínhamos muitas bruxas entre nós sem saber. Até minha prima Lupita, padre, foi para lá. Tão santinha e tão católica que ela parecia ser. O padre confirmou depois com as autoridades que, de fato, haviam sido registrados desaparecimentos, mas que ainda estavam sendo investigadas. Mas algo tinha acontecido. Algo sério. Pena que eu já não tinha elementos para investigar. Seria problema de outra pessoa, talvez do padre daquela vila. Não acreditava nisso e via as crenças em bruxas como tradições primitivas locais. E ele deixou para lá. E por momentos, até conseguiu esquecer de tudo. Até que, semanas depois, o bater de uma porta com o vento o acordou de madrugada. Quando ele se levantou para ver, percebeu que estava aberta. Aquela trava interna dele se abriu sozinha, sem ser forçada. Como se alguém de dentro da casa, atrás da igreja, tivesse feito isso, embora só ele estivesse lá. Ele fechou, pensando que talvez não tivesse trancado naquela noite, mas assim que se deitou na cama, ouviu de novo. A porta estava aberta. Ele voltou até ela e olhou para fora na escuridão. Naquela noite escura, tentando vê-la, ele sabia que ela estava lá, ele podia senti-la. Em algum lugar, aquela mulher de cabelo branco o observava, mesmo que lá fora reinasse aquela escuridão absoluta. Ele fechou a porta, trancou com uma cadeira e tentou dormir. No entanto, isso começou a se repetir várias vezes por semana. Logo tornou-se raro uma noite sem abrirem a porta ou janela do seu quarto ou escritório, onde via papéis espalhados por todo lado, como se um tornado tivesse passado ali. Até que, em uma dessas noites, ao se levantar de novo por causa daqueles barulhos que já tinham se tornado quase cotidianos, conseguiu ouvir também vozes.
Vozes que vinham do outro extremo daquele corredor da igreja. Ele se aproximou e, de fato, eram vozes que rezavam o terço. Quando ele abriu a porta para ver o que estava acontecendo, as vozes já tinham se calado. Tudo lá dentro estava em penumbra. Acendeu uma vela próxima, pois o interruptor ficava longe. E o que ele viu ficou marcado nele até hoje. Dentro da igreja, sentadas nos bancos, havia pelo menos umas 10 mulheres cobertas até a cabeça. Elas ficaram em silêncio quando ele abriu a porta, mas todas pareciam olhar para ele. Ele pensou em rezar, mas essas mulheres já estavam fazendo isso como uma zombaria, talvez, como uma demonstração de que não tinha nenhum poder que ele fizesse isso. Ele apenas fechou a porta e foi ao quarto orar. Essas aparições passaram a ocorrer todas as noites. E rezavam em voz alta, rezavam do lado de fora da porta do quarto dele, fazendo-o perceber que suas orações eram inúteis, que ele tinha que pegar o crucifixo, que era a única forma de conseguir afastá-las dali. E foi então, quando essa ideia não parava de se repetir na cabeça dele, que ele percebeu. Então ele soube que era isso que elas estavam procurando. As aparições continuaram, mas não eram diárias. Mas o padre conseguiu acalmá-las e se convencer de que elas não podem lhe fazer mal. Pelo menos é isso que ele acredita até agora. Como já informei a vocês, essa experiência também acabou com o relacionamento que meu irmão tinha, que já durava muito tempo, e onde ambos já tinham se aproximado de forma muito bonita das famílias de seus parceiros. Nós, por exemplo, ainda sentimos falta da namorada do meu irmão e ficamos muito felizes quando ela liga para nos cumprimentar e saber como estamos. Mas naquela ocasião, meu irmão levou algo que se manifestou naquela casa e a família não deixou que ele voltasse nem sequer a entrar nela. A garota também não pode vir para cá. Naquela tarde, ninguém sabia o que meu irmão tinha ouvido ou por que saiu daquele jeito. A única que tinha alguma informação era a namorada dele, mas ela não tinha acreditado. Inclusive, ela até zombou um pouco dele por ele acreditar nisso e por estar tão preocupado com isso. Eles esperavam para jantar naquela casa. O irmãozinho da namorada estava com um vizinho. O quarto dele estava vazio. Por isso a mãe se surpreendeu. Quando passou na frente dela, ouviu claramente alguém andando lá dentro, como em círculos, de forma incessante. Por um momento decidiu ignorar, talvez de forma sábia. Mas quando voltou para a sala para preparar o jantar, já não conseguiu ignorar. Ela ouviu, se aproximou da porta e ficou em silêncio. Estava prestes a abrir quando os barulhos lá dentro cessaram de repente. Ela tentou esquecer, mas aquela noite trouxe outra surpresa. Uma dor de cabeça tremenda não a deixava dormir. E depois de muito esforço, quando o cansaço venceu, ela conseguiu, mas só para ter pesadelos. Quando ela contou o sonho que teve para sua filha pela manhã, foi quando tudo se relacionou com o que estávamos vivendo em casa. No sonho, a senhora via seu filho dormindo pela porta. Mas atrás dele, sentado na cama, como se também estivesse deitado ali momentos antes, havia uma figura, um homem, vestido como um arlequim. Ele estava olhando para ela, olhava fixamente e fez sinal com o dedo para que ela ficasse quieta. Nesse momento, a pobre senhora acordou, faltava pouco para amanhecer e ela foi verificar. Estava tudo bem, mas naquele quarto fazia um frio terrível e o pobre garotinho tremia de frio e falava dormindo. A mãe o acordou dizendo que algo acontecia e pediu que fosse ao quarto da irmã, onde havia uma beliche extra. E ao voltar para o seu quarto,
Ele pôde ver seus 3 gatos parados no meio do quintal através da porta de vidro. Ele se aproximou da porta e disse para eles entrarem, mas os animais o ignoraram. Eles olhavam fixamente para cima, para o telhado. Através do reflexo na janela do carro, ao lado dos gatos, ele diz que conseguiu ver uma figura sentada ali, nesse telhado. Uma figura que se parecia demais com o que ela tinha acabado de ver em seus sonhos. Ele tentou ignorar tudo isso. Tentou atribuir tudo ao seu sonho, ao cansaço, à dor de cabeça. Mas algo mais ia acontecer. Algo que mudaria sua vida para sempre. Principalmente a da sua filha mais nova, que na época tinha apenas 7 anos. Isso foi 2 dias depois. Era noite e a menina estava tomando banho para se preparar para dormir. Quando ela ouviu que alguém entrou no banheiro, lavando o cabelo, de olhos fechados, ela pediu que a pessoa saísse. Ela já era grande e tinha vergonha de ser vista nua. Mas essa figura que havia entrado ficou bem atrás da cortina. Era alto demais para ser seu irmão ou pai. E embora a figura estivesse borrada, a menina percebeu que lhe faltava uma perna. Ela gritou quando essa coisa pulou nela e puxou a cortina, mas por sorte seu pai entrou para ver o que acontecia. A menina não parava de gritar, que algo a tinha atacado, que algo a tinha arranhado. E o pai ouviu alguém se afastando pelo corredor. Saiu correndo e viu aquilo entrando no quarto do filho, e quando entrou atrás dele, viu uma figura, agora do tamanho de um boneco, se escondendo debaixo da cama. O restante da família chegou devido aos gritos da menina e juntos levantaram a cama, procurando por toda parte, mas só acharam um buraco na parede, pequeno demais para esconder algo além de um rato. Quando a noiva, cheia de medo, falou com meu irmão para contar-lhe, meu irmão perguntou se aquilo que eles viram estava sem uma perna e ela respondeu que sim. A mãe dela ouviu, pegou o telefone e disse ao meu irmão para se afastar e nunca mais chegar perto da filha ou da casa deles. Ela nem sequer permitiu que meu irmão dissesse que podia ajudá-la, que ele sabia como. E essa menina, que agora já está adulta, nunca conseguiu recuperar completamente a fala. Ela gagueja um pouco e a família ainda culpa meu irmão pelo incidente. Sabemos que não foi a última vez que eles apareceram. Acreditamos que aquela entidade saiu da nossa casa e se escondeu lá, mas eles não nos contaram mais nada depois disso. Se algum dia, por algum motivo, essa família acabar encontrando essa história, só queremos pedir desculpas pelo que tiveram que passar, pelo que provavelmente ainda estão passando, e esperamos que um dia nos permitam ajudar. Se algum dia, em algum momento, tivermos mais informações sobre alguma dessas histórias, acreditem, vocês e sua comunidade serão os primeiros a saber.